Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hoje é bom ver os irmãos e as irmãs aqui presentes, aproveitando que hoje é um feriado da cidade de Campinas. E a gente aproveita também, antes de iniciar a apresentação da tradução da khutbah, e dar as boas-vindas aos nossos irmãos da Jamaat que veio de Bangladesh, chegaram aqui na sexta-feira passada à noite, e também ao nosso irmão Suleiman, que veio do Panamá hoje de manhã para acompanhar essa Jamaat, esse irmão que é uma das lideranças que a gente tem no trabalho de Tabligh lá no Panamá. O Sheikh Fahmy hoje, ele escolheu novamente um tema bastante apropriado. Ele fala hoje sobre a última pessoa a entrar no paraíso. Quem é a última pessoa que vai entrar no paraíso? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em dois ahadith, dois ditos lindos que o Sheikh trouxe hoje, ele descreve quem seria essa pessoa. Na primeira narração, ele fala que seria um homem. O homem último que entrou no paraíso e saiu do inferno, gente. Enquanto ele está saindo do inferno, ele dá um passo e cai, tropeça, e o fogo ainda toca nele. Levanta, dá mais um passo, cai de novo, e o fogo ainda toca nele. E assim vai, até ele se distanciar do fogo do inferno. Quando ele se vê livre do fogo do inferno, ele olha para trás e glorifica Deus Todo-Poderoso, glorificado, abençoado aquele que me salvou de você, se referindo ao fogo. E ele louva a Deus Todo-Poderoso, dizendo que esta é a recompensa, essa é uma dádiva, essa é uma graça maravilhosa, formidável, que não foi concedida a ninguém de tempos anteriores ou posteriores a ele. Ou seja, esse homem, esse servo de Deus, ele acha que ele é a única pessoa que foi agraciada dessa forma, e ele se sente aliviado, porque ele saiu do castigo, ele simplesmente acabou de sair do inferno e já entende isso como uma graça, uma bênção grandiosa, e acha que ninguém mais recebeu esse prêmio. Eis que então surge na frente dele uma árvore, uma bela árvore, sombra e água por baixo dela. E ele então pede: oh meu Deus, me leve para perto dessa árvore para que eu possa desfrutar da sombra dela e da água. Deus então fala: se eu te levar até lá, você não vai me pedir mais nada. Não, só quero ficar debaixo dessa árvore. Então é concedido o seu pedido, ele vai até a árvore, senta debaixo da sua sombra, e depois de um tempo ele vê mais uma árvore, mais bonita do que a primeira, e fala: oh meu Deus, me leva para perto daquela árvore agora. Ele fala: mas você acabou de falar que não ia me pedir mais nada. Não, eu não vou pedir, eu só quero ficar debaixo dessa árvore, desfrutar da sua sombra e beber da sua água, a água que tinha por baixo dela. Deus Todo-Poderoso conhece muito bem os seus servos, sabe o que cada um tem dentro do coração. Obviamente, desculpa esse homem porque sabe do nosso desejo como criatura, como ser humano, da nossa natureza que ele criou. Concede então a ele mais esse pedido. Depois de um tempo, surge então uma terceira árvore. Essa árvore é mais bonita ainda do que as duas anteriores. E tem um detalhe importantíssimo: essa árvore está próxima ao portão do paraíso. Próxima ao portão do paraíso. Ele pede: oh meu Deus, eu quero ir para aquela árvore, me leve até aquela árvore. Ele fala: mas você já pediu e disse que não pediria mais nada. Não, por favor, só me leve perto dessa próxima árvore, eu não vou pedir mais nada. Deus então
sabe do desejo do seu servo, concede a ele esse pedido, e esse homem se desloca então à terceira árvore, que fica próxima ao portão do paraíso. Quando ele chega lá, o que acontece? Ele ouve, gente, ele escuta as vozes das pessoas que estão dentro do paraíso, ele escuta as vozes do povo do paraíso. Oh meu Deus, me coloca lá dentro, deixa eu entrar também. Deus Todo-Poderoso então pergunta a ele: o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso conceder a você para que você não me peça mais nada, para que você fique satisfeito com aquilo que eu te dei? Você aceitaria que eu desse para você esse mundo inteiro? O equivalente a esse mundo, a esse planeta, a essa terra inteira, e mais um igualzinho a ela? Estão percebendo? Vamos fazer uma pausa aqui. Hoje a gente completa já 2 meses em que nós vamos rezar aqui após a oração do Jum'ah. O Sheikh Fahmy lidera a Salat al-Janazah, a oração fúnebre, pelos nossos irmãos mártires, homens, mulheres e crianças que estão sendo mortos e assassinados na Palestina e sequer têm o direito a um enterro digno. Seus corpos são abandonados ou estão debaixo das ruínas. Por que tudo isso? Porque essa loucura, e de fato é uma loucura, porque um país, um povo, ele quer mais um pedaço de terra. Eles matam os nossos irmãos por um espaço de terra. Hoje, saibam vocês que é menor do que a região metropolitana da cidade de Campinas. Menor. Um espaço pequenininho de terra, e se promove esse massacre, esse genocídio, essa loucura. Deus está oferecendo para o último homem, a última pessoa que saiu do inferno, gente, ao entrar no paraíso, 2 vezes todo esse planeta, tudo que contém nele, 2 vezes para uma única pessoa. É ou não é loucura? O que fazem com nossos irmãos em troca de um pedaço de terra, sendo que o teu Criador está te oferecendo esse mundo inteiro, e mais uma vez, para cada um, sozinho. Eis que esse homem então, ele se vira ao Criador, Deus Todo-Poderoso, e pergunta: meu Deus, o Senhor está zombando de mim? Está brincando comigo? Mas ele não falou isso por desrespeito, porque uma pessoa não pode se dirigir assim a Deus Todo-Poderoso, mas a alegria dele era tão grande, alguém que acabou de sair do inferno, que achou que a maior graça que poderia ser concedida a uma pessoa é se livrar do castigo infernal. Ele achava que mais ninguém foi premiado ou presenteado com isso, e pouco tempo depois ele escuta do seu Criador, Deus dizendo para ele, oferecendo para ele 2 vezes esse planeta. A alegria dele é tão grande que ele falou: o Senhor está brincando comigo, está zombando de mim? Por quê? Porque ele sabia também, ou ele viu, que o paraíso já estava tomado, o paraíso já estava ocupado, cheio de pessoas no paraíso. O que sobrou para ele? Não sobrou nada, ele só queria entrar, ele só queria passar pelo portão. E Deus, com a sua generosidade, com a sua misericórdia, oferece tudo que tem nesse planeta 2 vezes. É pouco? É pouco para alguém aqui? E a gente entra então no segundo dito, segundo dizer, lindo também, em que o profeta Moisés pergunta a Deus Todo-Poderoso: qual é o grau da última pessoa, qual é o grau mais baixo da pessoa que vai entrar no paraíso? Qual é o grau mais baixo, qual é o grau inferior, mais inferior do paraíso? Quem é a pessoa que vai entrar nesse último nível do paraíso? Deus então explica ao Moisés
que essa pessoa, ao chegar até o paraíso, ele vai ver que o paraíso está praticamente tomado, não tem mais lugar para ele. E ele pergunta então, onde ele vai entrar, onde ele vai ficar? E Deus oferece para ele então o reino dos reinos, do Rei dos Reis que havia aqui na terra. Imagina o maior reino que havia na face da terra. Esse reino vai ser seu, o equivalente a esse reino vai ser seu. E isso, ou seja, o equivalente a ele mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, Deus fala para ele 4 vezes. Quando Deus fala mais uma vez, a 5ª vez, esse homem falou: estou satisfeito, meu Deus. 5 vezes só, o maior reino que havia aqui na terra, do Rei dos Reis, eu estou satisfeito. Deus então fala para ele, e 10 vezes isso, ou seja, 50 vezes, 10 vezes, aquele reino, aquelas 5 vezes multiplicadas, agora por mais 10, 50 vezes. E o Sheikh Fahmy explica, isso também pode ser interpretado como equivalente à narração anterior, que seria 2 vezes o tamanho desse planeta, para deixar bem claro que é muita coisa para uma pessoa só. Se fosse hoje, alguém fala, não é muito, é demais, não dá nem para imaginar. Qual é a reação então, gente, do profeta Moisés, ouvindo isso, e Deus dizendo para ele, que essa pessoa, que vai ter agora 50 vezes o grande, o maior reinado que havia aqui na terra, e ainda assim você vai ter tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que o seu olho puder enxergar, é seu. Imediatamente então, o profeta Moisés pergunta a Deus, bom, se esse é o nível mais baixo, é o nível inferior do paraíso, e o nível mais alto então? Como é o nível mais alto? Deus responde para ele, essa é uma recompensa que vem diretamente do Criador, preparada por Ele com suas próprias mãos, em que Ele abençoa as pessoas com uma recompensa que a gente mal pode imaginar. Essas pessoas serão agraciadas com coisas que o olho humano nunca viu, o ouvido jamais ouviu e a mente humana sequer é capaz de imaginar. Subhanallah, não dá nem para imaginar. Essa é a recompensa das pessoas que obterão o grau mais alto da recompensa no paraíso. E o Sheikh Fahmy diz então que nós devemos nos esforçar muito na prática das nossas obras, das boas obras, das boas ações, porque Deus diz no Alcorão Sagrado, e apressai-vos para um perdão de vosso Senhor e para um paraíso cuja amplitude ou amplidão é a dos céus e da terra, ou seja, o tamanho do paraíso, preparado para os muttaqin, os piedosos, aqueles que têm taqwa, que têm piedade, que têm temência no coração, que despendem na prosperidade e na adversidade, que contêm o rancor e indultam, perdoam as pessoas, e Deus ama os muhsinin. Muhsinin, gente, os benfeitores, os virtuosos. Essa é a lição que a gente tira da khutbah de hoje, do nosso Sheikh Fahmy, lembrando do sofrimento, do martírio de todos os nossos irmãos e irmãs, as criancinhas na Palestina, morreram como mártires. Então, em meio a esse desespero que eles vivem lá, a tristeza que nós vivemos aqui, sem poder fazer muita coisa, vendo as lideranças e os governantes dos países, principalmente os de maioria muçulmana e os do mundo árabe, de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada, no máximo gastando um pouquinho de saliva para bater cartão, dizer que fez alguma coisa,
nós nos aliviamos, nos acalmamos com a recompensa que Deus Todo-Poderoso prometeu aos mártires, prometeu aos nossos irmãos e irmãs que foram injustiçados nessa vida com o melhor do paraíso. Então nós confiamos em Deus Todo-Poderoso que eles terão o melhor lugar, a melhor das recompensas, e que essa vida mundana, ela é passageira. E se nós não nos esforçamos, se nós não nos levantamos para defender aquilo que é justo, nós nos acomodamos com a nossa vidinha, com a nossa rotina, o nosso dia a dia, de casa, trabalho, família, contas para pagar, responsabilidades. Nós devemos nos lembrar que também nós iremos morrer um dia, poderemos morrer depois deles. A gente pode ver 40, 50, 60, 70, 80 anos que seja, mas todos nós partiremos dessa vida. Uma vida presa numa rotina, uma vida presa numa rotina material, não nos leva ao paraíso. Subhanallah, a gente sempre deve refletir sobre isso. A gente agradece a atenção dos irmãos e as irmãs e pede a gentileza de todos, após a oração Jum'a, quando o Sheikh terminar, ele lidera a oração de Janaza. Por favor, concedam alguns minutos do tempo de vocês só para ouvir algumas palavras dos nossos irmãos da Jamaat. Por favor, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.